Questão número 15 da segunda versão do exame de suficiência de 2018. A NBC-TG02 detalha as definições de moeda funcional. Conforme previsto pela NBC-TG02, a moeda funcional da entidade pode ser determinada por vários fatores. Todos os critérios a seguir podem ser utilizados como evidência para definir a moeda funcional, exceto. Então, vamos grifar e destacar a palavra exceto. Então, letra A. A moeda que mais influencia os preços de vendas de bens e serviços. B. A moeda por meio da qual são originados recursos das atividades de financiamento. C. A moeda na qual a flutuação cambial é a menor possível quando comparada ao dólar norte-americano. D. A moeda por meio do qual os recursos gerados pelas atividades operacionais são usualmente acumulados. Então, nós precisamos aí da NBC-TG02 para poder resolver essa questão. Ela trata da moeda funcional, e aí eu retirei alguns trechos lá que trazem definições que seriam, no caso, importantes para a nossa resolução. Então, a moeda funcional é a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. E aí ela tem algumas evidências, né? Que aí a gente já vai utilizar essas informações para poder resolver a questão. Então, lá no item 9 da NBC-TG02, ele diz que o ambiente econômico principal no qual a entidade opera é normalmente aquele em que, principalmente, ela gera e despende caixa. A entidade deve considerar os seguintes fatores na determinação da sua moeda funcional. E aí ele traz lá a moeda que mais influencia os preços de venda de bens e serviços, geralmente é a moeda na qual os preços de venda para os seus bens e serviços estão expressos e são liquidados. E a do país cujas forças competitivas e regulações mais o influenciam na determinação dos preços de vendas para os seus bens e serviços. Ele traz aí outro critério também, é a moeda que mais influencia nos fatores como mão de obra, matéria-prima e outros custos para o fornecimento de bens e serviços, que geralmente é a moeda na qual tais custos são expressos e são liquidados. E no item 10, ele diz que os seguintes fatores também podem servir como evidências para determinar a moeda funcional da entidade. A moeda por meio do qual são originados recursos das atividades de financiamento, por exemplo, emissão de títulos de dívida ou ações, e a moeda por meio do qual os recursos gerados pelas atividades operacionais são usualmente acumulados. Então, dessa forma, a gente chega, então, ao gabarito letra C, né? Ele trouxe 4 alternativas, e a gente precisa achar aquela alternativa que não se encaixa às evidências, né? Aos conceitos de moeda funcional, as evidências da moeda funcional estão sendo utilizadas na entidade, e aí a letra C não condiz, então, com o que a NBC-TG02 nos diz. Então, a alternativa C diz que a moeda na qual a flutuação cambial é a menor possível quando comparada ao dólar norte-americano, né? Nós lemos aí as evidências e a gente viu que não tem nada a ver com o que a NBC-TG02 nos traz. Então, gabarito letra C. Essa é a questão 15 na prova tipo 1, questão 16 na tipo 2, questão 17 na tipo 3 e questão 17 na tipo 4. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa questão de hoje. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários ou então enviar e-mail para momentodestudar@gmail.com. Bons estudos, até a nossa próxima questão.